países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Portugal, Holanda, China, países nórdicos e muitos outros, a teleconsulta já é regulamentada, ou seja, é possível atendimento sem a necessidade da presença de um médico no local. No Brasil, enquanto parte dos médicos acreditam na teleconsulta como sendo um risco oferecido à população, outra parte acredita como fundamental para o acesso, para o maior acesso à saúde, principalmente das populações mais pobres. Vamos discutir hoje os impactos da telemedicina diante desse panorama e discutir as perspectivas para o futuro dessa modalidade de atendimento no Brasil. Jefferson Fernandes é neurologista com experiência em educação, pesquisa, gestão e inovação em saúde. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas Rio de Janeiro, IBCMed São Paulo e FIAP. Jefferson é presidente do Conselho de Curadores do Global Summit Telemedicina and Digital Health da Associação Paulista de Medicina. Ana Estela Haddad é cirurgia dentista e ex-diretora de Gestão da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Ana é professora associada da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, onde coordena a unidade do projeto RUT de Telesaúde, e é diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde. Em 2002, o Conselho Federal de Medicina aprovou a Resolução 1643, que autoriza o exercício de telemedicina para fins de pesquisa, assistência e educação em saúde ou em casos de emergência, como suporte terapêutico e de diagnóstico. Em 6 de fevereiro de 2019, foi publicada a Resolução 2227, em uma tentativa de atualizar a regulamentação da prática da telemedicina por meio de consultas médicas, cirurgias e diagnósticos à distância. Logo depois de publicada, foram enviados ao Conselho Federal de Medicina 1.444 pedidos de alteração. No dia 26 de fevereiro, a resolução foi anulada. O Dr. Jefferson Fernandes e a doutora Ana Estela Haddad conversaram com o portal Health Connections sobre telemedicina e sua influência na atenção primária à saúde. Eu gostaria que o senhor citasse para a gente, sobretudo pensando na resolução vigente, né, resolução de 2002, quais são os impactos, quais são os benefícios na saúde pública que essa resolução trouxe? A gente pode citar vários exemplos, né, práticos de como a telemedicina, ou a telesaúde, né, que é um termo um pouco mais amplo, pode ser utilizada dentro do Sistema Único de Saúde. Né? Por exemplo, as pessoas muitas vezes têm sintomas simples, né, sintomas como uma febre baixa, tosse. Esses sintomas, ela poderia fazer um contato com o médico de família e comunidade, né, através de um sistema de telemedicina, que poderia então estabelecer o que a gente chama de teletriagem. Né? Outra forma é através da teleconsultoria, ou seja, o médico dando um parecer para outro, um médico mais experiente ou um especialista dando suporte para um médico da atenção primária, em situações em que possa orientá-lo e com isso ele ter uma maior resolubilidade para aquele caso, para aquelas circunstâncias. Então são estratégias, entre as várias outras que existem em telemedicina, que pode ser aplicado ao Sistema Único de Saúde, desafogando filas, resolvendo de forma mais pronta problemas menores. Então, quando a gente começou o telesaúde, lá atrás, ele primeiro foi aplicado na atenção primária. Então, ele foi implantado nas unidades básicas de saúde. Naquele momento, não se implantou nem na média complexidade, nem nos hospitais, embora alguns hospitais já tivessem esse serviço, mas de forma isolada, não trabalhando em rede, como a gente começou a fazer com as unidades de saúde. E isso foi muito importante para qualificar essa atenção. Então, o que a gente pôde, né, agora chegando na tua pergunta, né, no que isso impacta, né? Então, um dos estudos que a gente fez, esse estudo foi feito, um dos estudos que eu cito, foi feito no Rio Grande do Sul, depois que o programa já tinha começado a ser implantado. Ele pegou um conjunto de perguntas e respostas de teleconsultorias que foram feitas na atenção primária com os médicos. E ele foi verificar o que cada teleconsultoria gerou de resposta e resultado. E o que a gente pôde observar? Cada 2 teleconsultorias evitou que um paciente precisasse ser removido para atendimento num outro serviço. Então,
A outra coisa é que 10% dos pacientes que o profissional, quando fez esse primeiro atendimento, não ia mandar para o especialista, depois da teleconsultoria, ele percebeu a necessidade de encaminhar e encaminhou. Então, quer dizer, duplamente, você deixou de fazer encaminhamento desnecessário e você passou a fazer um encaminhamento que era necessário e que antes não estava sendo feito. Então, o que você fez? Você melhorou a resolubilidade dessa atenção que os profissionais estão prestando. E, ao mesmo tempo, você está capacitando permanentemente esse profissional que está recebendo essa segunda opinião para que, em novos casos semelhantes, ele se sinta mais seguro para resolver sozinho. Ele perceba que ele pode resolver aquele caso e nem em todos os casos ele precisa fazer o encaminhamento, né? A telesaúde sempre ela vai ser uma ótima ferramenta, desde que você não esqueça que você tem que fazer o resto. Tem que fazer gestão, tem que fazer atenção, tem que fazer educação. Ela não vai ser um milagre em si, não vai operar sozinha. Tem que ter pessoas, né, operando por trás dela, né? Em Porto Alegre, fomos conhecer o Telesaúde RS, projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que faz parte do Telesaúde Brasil Redes e leva a telemedicina até o SUS. O Telesaúde, ele nasceu Ele é um projeto de pesquisa que está vinculado ao programa de pós-graduação em epidemiologia da URGS, e ele nasceu de uma demanda do Ministério da Saúde, que em 2005 convocou 9 universidades do país para pensar em estratégias de apoio à atenção primária, estratégia de saúde da família. E um dos núcleos que foi convidado a fazer parte desse grupo inicial foi o nosso grupo da universidade. Os trabalhos eles iniciam em 2007 com a criação do início de uma plataforma rudimentar de respostas e perguntas para os profissionais da atenção primária, que a partir daí foi se desenvolvendo em todo o processo de trabalho e atividades que a gente tem desde lá desenvolvido. Então, 0800 a gente tem uma equipe que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30, que ficam no regime de plantão, com diversas especialidades médicas e outras áreas também, como enfermagem, nutrição, psicologia, odonto, as profissões que dão suporte para a atenção primária no país, a gente tem os profissionais nessa retaguarda. Então, o 0800 aguarda as ligações para fazer a discussão e ver aqueles casos que pretendiam ser encaminhados podem, em diversas situações, em cerca de 2/3, ficam sendo acompanhados dentro da atenção primária. O RegulaSUS ele funciona um pouco diferente. Então a gente parte das listas de pacientes que já foram encaminhados e a partir daí a gente aplica protocolos que foram desenvolvidos especificamente para esses problemas de saúde mais prevalentes dessas várias especialidades, cardiologia, endocrinologia, urologia, e a partir daí se vê qual é a prioridade daquele encaminhamento e quais são e se há necessidade de ter novas informações, o que é solicitado por paciente. Vários desses encaminhamentos é colocado para o médico que encaminhou a possibilidade dele fazer a discussão com o telesaúde. E muitas dessas discussões acabam ficando depois acompanhadas com o suporte da nossa equipe na atenção primária. E com isso a gente consegue reduzir a fila, pois tu vai fazendo a capacitação desses profissionais da atenção primária para situações que são corriqueiras do seu dia a dia. Então, se ele encaminha 1, 2, 3 vezes para determinada situação, podemos usar como exemplo, iniciar insulina para um paciente com diabetes tipo 2, na 4ª vez ele já não encaminha mais, porque ele aprendeu. Então, a questão da regulação e desse suporte, ela também tem um impacto grande nas questões de educação e saúde, principalmente para adultos, assim, né? As nossas ações em teleeducação, com cursos, com as questões relacionadas a web palestras, apoio aos diversos segmentos, tanto federal, quanto estadual, quanto municipais.
O primeiro telediagnóstico nosso foi o da espirometria, que é um exame para avaliar a função pulmonar dos pacientes. A gente, de 2013 para cá, já fez quase 30 mil espirometrias, o que provavelmente também coloca 30 mil pessoas que foram retiradas do encaminhamento que seria feito para atenção especializada. O outro telediagnóstico que nós fizemos também e iniciou a partir de 2017 numa parceria com o Hospital Moinhos de Vento é o teleoftalmologia. Na teleoftalmo a gente tem o médico que solicita o diagnóstico em oftalmologia, os nossos oftalmologistas que ficam aqui na sede em Porto Alegre e fazem um laudo à distância desse paciente, que é acompanhado em 8 consultórios distribuídos em todo o estado do Rio Grande do Sul, e esse laudo volta para o médico da atenção primária através da plataforma, onde ele dá o encaminhamento necessário, seja a prescrição das lentes dos óculos, ou seja o encaminhamento mais qualificado para uma determinada área da oftalmologia. Exemplo, para catarata, para a fila da retinopatia diabética. Então isso, além de reduzir a fila para os casos de necessidade só de óculos por problemas de refração, também qualifica para qual especialidade dentro da oftalmologia esse paciente é encaminhado. E temos também a dermatologia e a estomatologia, que são das lesões orais, que nós também temos tido uma redução dos encaminhamentos bastante significativa. O exemplo que tem aqui na cidade de Porto Alegre, onde a fila no início no lançamento do Dermatonet, que é o nosso telediagnóstico em dermatologia, a fila era em torno de 6 mil pessoas aguardando por uma consulta. No momento em que se passa a ter uma priorização de utilizar o serviço de telediagnóstico em dermatologia, que é um dos serviços mais utilizados por nós, que tem uma maior utilização dentro do telesaúde, a fila praticamente zerou aqui em Porto Alegre. E o que isso traz de benefício? Aqueles pacientes que têm lesões, que precisam fazer biópsia, com suspeita de malignidade, de câncer de pele, alguma coisa, conseguem chegar mais rápido ao dermatologista, de forma presencial. Não, a questão assim, da resolução tem vários aspectos, né? Tem a resolução geral, ampla da telesaúde, da telemedicina, com os aspectos do telediagnóstico, telemonitoramento, mas o que acabou causando maior polêmica é a questão da teleconsulta. Mas se a gente for olhar estritamente o que é uma teleconsulta, é qualquer forma de contato entre um profissional, no caso específico da resolução do médico com o paciente, de forma não presencial. E isso é feito desde que se criou o telefone. No momento em que um paciente me liga para tirar alguma dúvida ou para saber resultado de algum exame que foi feito, isso está sendo uma teleconsulta. E isso não é regulamentado, só que isso é feito desde que se tem telefone e se tem uma pessoa de um lado da cidade precisando de ajuda e outra pessoa que pode ajudar no seu consultório, na unidade de saúde, no hospital. Então isso já é feito. Então a questão que se tem que pensar é como é que a gente torna isso de forma mais segura, tanto para o paciente quanto o médico. Muitas vezes se discute isso dentro da saúde suplementar, dos planos privados, como é que se faz a cobrança desse contato não presencial, porque se não está regulamentado, isso não é pensado. E o formato assim as questões de segurança, porque isso também foi uma das coisas que se discutiu muito, né? Como é que se faz as questões de segurança dos dados que se tem? A gente tem os prontuários, teria que ser auditorias para fazer. Isso tudo que a partir da resolução, a partir da regulamentação, isso pode ser discutido. Isso amplia acesso, né? O programa traz muitos benefícios tanto para o profissional de saúde como para os pacientes. O profissional de saúde tem a chance de tirar dúvidas, o que na prática às vezes diminui até um certo sofrimento nosso, porque como a gente sabe que o sistema de saúde tem os seus contingenciamentos, os seus gargalos, a gente também fica numa expectativa do paciente com uma situação que nos preocupa ser atendido. No momento que eu consigo contactar um outro especialista da área que é de interesse,
e tirar a dúvida, eu consigo tanto, às vezes, resolver o problema sem necessidade desse paciente ir até um outro centro de saúde, quanto eu consigo também, identificando uma prioridade, uma gravidade maior, fazer com que esse paciente seja priorizado na regulação das marcações. Além disso, existe também uma outra linha do telesaúde que é muito útil para a gente, que é de já receber diagnósticos de exames complementares que a gente não costuma ter, como a espirometria, que nos ajuda com os pacientes com questões pulmonares, e o teleoftalmo, que é o programa que muitas vezes já traz o diagnóstico do problema visual do paciente, ou identifica que aquele paciente tem um problema que precisa ir para um ambulatório de uma subespecialidade oftalmológica específica. Então, em vez de encaminhar para um ambulatório geral, que teria uma espera muito grande, eu já sei se esse paciente precisa ir para um ambulatório de problemas de retina, de catarata, ou se ele já chega só com a prescrição do óculos que a gente reproduz e ele já tem o problema resolvido. Eu posso dizer que eu sou usuário desde que ele surgiu, porque em 2007 eu trabalhei, 2007, 2008, no início do programa aqui no estado do Rio Grande do Sul, e também nacionalmente ele estava começando, mas depois que eu saí do programa, me mudei e fui trabalhar em outros projetos, aí eu comecei a utilizá-lo como usuário. No início do programa a gente tinha um aspecto mais de tirar dúvidas por mensagens na plataforma ou por e-mail, e a gente recebia aquelas respostas, ou por videoconferências. Mas o telesaúde teve um grande avanço quando começou com o canal do 0800 do telefone, em que aí a gente passou a ter a oportunidade de ligar na hora, de mais modernamente, mais recentemente, com os aplicativos, poder mandar fotos das lesões de pele, por exemplo, do paciente, e aí já ter o diagnóstico estabelecido, ou pelo menos uma orientação de por onde seguir a investigação. Eu acho que eu posso te dizer que toda semana, de 2 a 3 pacientes, a gente utiliza ou para oftalmologia, para o teleoftalmo, ou para uma espirometria, ou para discutir uma lesão de pele com o teledermato. A gente não tem dúvidas assim com a visível redução nas filas de espera para oftalmologia e para outras áreas, que está tendo um impacto muito positivo. Existe muita preocupação quanto à tecnologia interferir na relação médico-paciente, mas aí novamente a gente tem que entender ela como um meio, ela não pode realmente ser substituta a essa rotina do contato com o paciente. Por outro lado, o que eu acho que a gente tem que amadurecer enquanto legislação nacional é que locais muito remotos, onde existe a dificuldade de fixar um médico, é fundamental a gente avançar para poder fazer a teleconsulta, ou seja, eu ter um técnico junto com o paciente e eu estar à distância podendo dar essa assistência nos locais onde a gente não consegue prover um médico lá. Mas isso está em discussão no Conselho Federal de Medicina e nas instâncias próprias, né? Vai levar um tempinho, mas acho que a gente chega lá. Em Viamão, conhecemos a história de Márcia, metalúrgica que participou do programa Regula SUS do Telesaúde RS. Em 2011, eu sou metalúrgica, eu estava trabalhando e tive dores horríveis, que me travou e não conseguia caminhar. Aí na época eu tinha plano de saúde, fui no médico, e até fiquei hospitalizada por 1 mês para descobrirem o que eu tinha. Fizeram diversos exames, aí descobriram que eu tinha espondilite anquilosante. Aí a minha empresa me tirou o plano de saúde e eu fui para o SUS. Aí ali me pediram exames também, e eu fiquei de 2015 a 2017 esperando por um especialista que era reumatologista, que na minha cidade não tem. E aí, depois disso, o Telesaúde me ligou, dizendo que eu fosse ao posto de saúde com uma mensagem que eles me mandariam por celular e que ali eles encaminhariam o reumato quase que automaticamente. Aí eu disse para o rapaz no telefone que eu digo que aqui não funcionava assim, né, que as coisas eram demoradas. Ele disse, não, vai funcionar. Aí realmente eu fui no posto de saúde, eles entraram em contato, disseram para mim vir no outro dia, entraram em contato com o Telesaúde e dentro de 30 dias eu estava dentro do hospital de clínicas com um reumatologista, que estou até hoje. Até vou confessar que quando me ligaram, até eu ir ao posto de saúde, eu fui para o Google procurar o que era o Telesaúde. E aí que eu vi o que era a importância que tinha, né? Eu digo, não, então eu vou acreditar, porque eu achei até que era trote, né? Porque eu estou há 2 anos esperando e disseram que eu tinha que ir lá, que eu já ia ser praticamente atendida e ir para dentro do hospital. Eu duvidei, né?
E realmente foi aí que eu passei a conhecer, aí entrei ali no site deles, vi tudo sobre o que era, né? Achei fantástico. Em Porto Alegre, o soldador Alexandre Michele contou como foi a sua experiência com o teleoftalmo. Eu estava tendo uma dificuldade para enxergar, sabe? Porque como nos últimos 3 anos eu estou lendo muito, devido até aos próprios cursos, né? As minhas instruções, eu comecei a ter muita dificuldade assim, na frente do computador, pro celular, tudo, e começou a me prejudicar até na prática, né? Porque como eu soldo muito e a solda puxa muito pela visão, né? Eu estava tendo dificuldade de enxergar na hora de exercer o trabalho, né? Que eu como instrutor, eu não tenho que falar só, eu tenho que soldar também, né? E aí eu soldo também, todos os dias, né? Eu estava tendo muita dificuldade. Aí a minha patroa falou, minha esposa no caso, é que aqui no sul a gente chama de patroa, mas a patroa falou, bah, vai no postinho e vê se eles têm lá algum, né, especialista. Aí eu fui ao nosso posto local aqui, que temos bem pertinho aqui da vizinhança, e eles falaram que eles não tinham especialista no posto, né, mas teria um projeto que o nome era teleoftalmo, que eles marcariam, e aí eles viriam como era a minha necessidade, minha urgência, né, e também... É que para mim tava incomodando, mas não era aquela coisa assim, dizer assim, eu não consigo mais, sabe? Aí eu marquei, as gurias marcaram, deixaram o nome escrito lá e disseram que eles iam entrar em contato comigo. Aí eu esperei um tempo, não me lembro, mas acho que foi uns 2 meses, acho que foi pra... Aí me ligaram do posto e aí perguntaram se eu tinha interesse ainda, e eu disse, não, tenho sim. Aí me marcaram um dia para mim ir no Hospital da Restinga, que é ali que tem o teleoftalmo, né? Aí eu tive lá, eles chamam por nome porque vem gente de tudo, vem gente de todo o interior do estado, vem bastante, eles trazem de van, sabe? O próprio projeto, assim, os hospitais, vamos supor, eles marcam, e quando porque assim, eu sei que tem vários municípios que tem esse consultório montado, né, que é uma aparelhagem muito, que eu já tinha feito, há anos atrás eu tinha feito consulta com oculista, sabe, normal assim, oftalmo, né, e eu só óculos para descanso, né, e beleza, mas aí tu não te acostuma, porque eu tô custando para acostumar, né, com óculos. E só que não era exame assim, é muito exame que faz, sabe, e tudo é bacana que é tudo no mesmo lugar, sabe, aí tem uma técnica de enfermagem que te coloca nos aparelhos, né? E aí acompanhado pelo doutor, que é num vídeo, né? E ele vai falando como é que tá, o que tá sentindo, tá melhor, que ele faz o teste das lentes, né? E aí para dizer o que a gente tem, né? Porque até então eles fazem é muito aparelho, muito completo. Muitas pessoas já estão sendo beneficiadas pela telesaúde no Brasil, com a redução de filas, encurtamento de distâncias, uma grande disseminação de informações e um maior suporte na área médica. O novo segmento contribuiu de forma significativa para um maior acesso à saúde da população brasileira.